Vídeo do canal Bíblia com Café com Jefferson Santos, e hoje eu tenho a alegria e o prazer de receber aqui os adolescentes da ADVIC São Pedro, geração eleita, tá bom? Vamos hoje bater um bate-papo aqui bacana, falar sobre o amor de Deus para com a humanidade. É uma pergunta que esses adolescentes sempre fazem, né? São curiosos, querem descobrir. Hoje a gente vai trazer o conceito, né, do amor de Deus dentro da palavra, dentro da Bíblia Sagrada. Estou aqui com Tainá. Oi. Samuel. Oi. E nos bastidores ali está Larissa, Daniel e João Marcos ali, que é o nosso cameraman, vai participar já já com a gente. E nós vamos... Bíblia com café, tem que ter café, né, pessoal? Aqui é tudo graças a Deus. Se alguém querer patrocinar, hein, para que a gente não tome o café, a Coca-Cola, o Guaraná Antártica, querer botar aqui, a gente pode tomar um sucozinho também para mostrar as marcas de vocês aí no nosso canal, tá? Deus abençoe a todos. Vamos falar hoje sobre o amor de Deus para com a humanidade. Aleluia. Temos três conceitos de amor. Vamos para a pesca aqui, né? O esboçozinho. Primeiro a gente vamos falar sobre o amor eros. O amor eros no grego, né? Eros é uma palavra grega que o significado é o amor de casal, né? O eros é o amor que uma pessoa sente por outra quando se apaixona. Desejo, esse é o amor eros. E depois a gente temos também o amor filia, ou filé, também é da raiz grega, que é o amor de pai para com filho, de um irmão para com outro, esse também é o amor. E depois nós temos o amor ágape, que o amor ágape é o amor de Deus, é o amor incondicional, é o amor que você se entrega por outro, pelo próximo. E foi o que Jesus fez, né? Ele nos amou ao ponto dele se entregar por amor a mim, por amor a você. Então esse é o amor ágape, que é uma palavra grega que pode ser conhecido como amor, que se doa, um amor incondicional ou que se entrega por alguém. Então nós vamos falar sobre o amor ágape, o amor de Deus para com a humanidade. Então eu já quero aqui, tem alguma pergunta? Já, Thay? Ai, não sei. Não sabe? Não. Aleluia. Quando a gente fala de amor, do amor de Deus para com a humanidade, então nós precisamos entender que Deus ele nos amou primeiro, né? Ele nos amou de tal forma que João 3,16, ele disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou seu filho unigênito, por amor de todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, então Deus ele nos amou de tal forma que ele entregou o único filho dele, ou seja, o único filho que ele tinha, por amor a mim e a você. Então, dentro desse contexto, a gente aprende que Cristo nos amou primeiro, ou seja, ele nos amou primeiro. Ele foi quem se entregou por nós. Olha para vocês verem o tamanho do amor de Deus, de entregar o seu próprio filho por sacrifício, por amor a mim e por amor a cada um de vocês. Cafezinho, né? Eu quero aqui destacar 7 coisas aqui sobre o amor de Deus. Primeiro é que Deus nos amou primeiro. Isso é fato. Ao ponto de João 3,16 escrever que ele entregou o único filho dele por amor a mim e a você. Em 1 João, capítulo 10, 1 João, capítulo 10, se a Bíblia é com café, vamos para a Bíblia, né? 1 João, capítulo 10, vamos ver o que está escrito lá na primeira carta de João, porque ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 10. Nós vamos encontrar aqui, abrindo aqui, primeira carta de João, capítulo 4 e o versículo 10. João ele escreveu desta forma assim, ó, em sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 10, ele escreveu assim: nisto está o amor,
não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados, ou para ser sacrifício pelos nossos pecados. Ou seja, então João ele escreve que nisto consiste, não que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Ou seja, o fato de nós amarmos a Deus é simplesmente porque Ele nos amou primeiro. Ele se entregou por nós. E quando ele diz que ele entregou seu único filho por sacrifício, ou seja, para redimir o meu e o teu pecado. Ou seja, então quando a gente fala do amor de Deus, nós precisamos entender isso, que o amor de Deus é algo tão grande e tão maravilhoso, ao ponto dele se entregar por amor a mim e por amor a vocês. Então, vocês, geração eleita, precisa entender que o amor de Deus vai além do que eu e do que vocês imaginam. Perguntinhas? Será que Deus ele meio que não se arrepende de ter meio que criado a gente? Porque a gente é ser humano, a gente é falha e querendo ou não, a gente faz coisa errada todo santo dia que ele não se agrada. Então ele que não se arrepende de ter criado a gente, mesmo sabendo o desastre que a gente ia ser? Pergunta boa, né? Será que Deus se arrepende de ter criado a gente sabendo do que nós ia fazer? Porque a Bíblia diz que Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, então Deus com a sua onisciência e com a sua onipotência, ele sabia de tudo. Ele sabia que nós iríamos errar. Ele sabia que nós iríamos fracassar. Ou seja, ele sabia que no meio da caminhada, Deus ele sabia que no meio da caminhada nós iríamos errar. Ou seja, você perguntou se Deus se arrepende de ter nos criado. Vamos ver lá em 1 João capítulo 3 e o versículo 1. Eu vou ler aqui já no esboço para ficar fácil. Mas como eu estou com a Bíblia aberta em 1 João capítulo 4, o versículo 3, o capítulo 3, o versículo 1, ele diz assim. Cadê? Vamos aqui. Aqui, achei aqui. Veja como é grande o amor do Pai para com nós, pois Ele nos chama de seu Filho, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Ou seja, então, quando Deus ele nos criou, ele nos criou e nos chamou de filho. Filho. Ou seja, e quando nós fomos criados, nós não fomos aquele filho bastardo, um filho que foi gerado do nada. Foi programado. Foi programado. Ou seja, então Deus ele nos quis. Deus ele quis nos criar, nos fazer imagem, semelhança dele. Que a própria Bíblia diz que ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A prova que Deus não se arrepende, que quando Adão e Eva pecam no jardim, Deus ele dá a oportunidade, de Adão e Eva se arrepender. Então quando ele diz que nós somos filho, nós somos chamados de filho, ou seja, então nenhum pai se arrepende de ter feito o filho, né, quando é planejado. Né? Nenhum pai se arrepende. Você acha que seu pai se arrependeu de ter feito você? Em parte sim, outras não. O bom dos adolescentes é que eles nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecador. Ou seja, então quando Cristo envia o seu Filho para morrer por nós ainda éramos pecador. Não era que nós já estava em pecado. Imagina assim. Isso. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós precisamos entender. A resposta é: Deus não se arrependeu de ter nos criado. Deus ele não se arrepende de ter criado a humanidade. Outra perguntinha, Samu? Se ele não se arrepende e se ele conhece o futuro e o passado, e para que ele criou os que não seguem do caminho dele? É porque Deus ele é um Deus justo. Porque assim, se Deus fosse criar
só aquele que fosse para seguir a ele, Deus seria um ditador no caso, não seria o Deus bondoso. Seria o Deus ditador no caso. Seria aquela pessoa que eu vou criar só aqueles que me seguem. Se você for pegar todos os ditadores da época, inclusive alguns que tem em alguns países hoje aí, são assim, aqueles que não seguem o regime deles são mortos no caso. Aqueles que não adoram o regime ditatório, ou é morto, ou são presos. Só que pelo fato de Deus ser um Deus bondoso, Ele nos dá a escolha, o direito de escolher. Ou seja, Ele criou todo. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então quando nós olhamos para a Bíblia e entendemos que a vontade de Deus é que todo. A Bíblia diz que Ele quer que todos sejam salvos. Então aí nós entendemos que quando Ele quer que todos sejam salvos, precisamos ter a escolha, a escolha de querer segui-lo ou não. Ele nos dá a oportunidade de você conhecer o bem e conhecer o mal. Então é por isso que Ele criou todos. Ele criou todos. Deus não criou ninguém para o pecado. Deus não criou ninguém para a perdição. Todos foram criados no intuito de ter o encontro, ou seja, com Deus, de adorá-lo e servi-lo a Ele. Porém, pelo fato de Ele ser um Deus bondoso, Ele permite que cada um siga o caminho. Deu para tirar essa dúvida? Porque ele é um Deus bondoso. Se Ele não fosse bom, Ele não daria a oportunidade da pessoa escolher. Mas só que Ele sabe que a pessoa, se ela vai seguir o caminho do bem, que no caso é o caminho dele, e o caminho do mal, que no caso é o... Sim, Ele sabe disso e nem por isso Ele interfere na escolha. Ele mesmo assim dá a chance da pessoa escolher o caminho, mesmo sabendo. Que a pessoa não vai. Funciona dessa forma. O fogo está aceso. A mesma conjectura que eu fiz ontem, o fogo está aceso. Você sabe que se você botar a mão ali vai queimar, não vai? Você só coloca se quiser. Sim ou não? Sim. Então pronto, a mesma coisa é Deus. Ele lhe apresenta dois caminhos. O certo e o errado. Cabe a nós querer seguir em um deles. Se a tua escolha for seguir no caminho errado, Ele não vai interferir. Se for seguir no bom, Ele também não vai interferir. Ele vai te dar a oportunidade de você alcançar. Até porque quando a gente fala existe santidade e santificação. Santidade é um estado permanente. Santidade, o crente, o cristão, ele só vai alcançar quando chegar no céu. Que é um estado permanente que a pessoa não vai ter mais acesso ao pecado. E santificação é um processo que acontece dia após dia. E a escolha é nossa, de queremos viver em santificação ou não. Mais outras perguntinhas? Amém. Nós vamos dar uma pausa. O Instagram já vai continuar rolando direto, que aqui é ao vivo. E vamos receber mais dois jovens aqui, né? Mais dois adolescentes que vai estar com a gente. Vamos estar recebendo Daniel e Larissa com a gente aqui, que vai estar fazendo a pergunta. Valeu, Thay. Tamo junto. Valeu, Samuca. Tamo junto. Tá entendendo? E vamos que vamos. Só vitória, né? Então aqui já deu pra gente perceber e entender que o amor de Deus é incondicional, não tem fim. Já falando do amor de Deus, eu vou citar mais um versículo aqui, para vocês entenderem o quão tamanho é o amor de Deus. E os versículos estão dentro de perguntas, os versículos são perguntas. É Deus perguntando para o profeta Isaías. Deus ele pergunta para Isaías assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode? Será? A mãe está ali, não, eu tenho que correr, tenho que dar mama para o menino. Eu tenho que dar mama. Aí ele diz, pode deixar de sentir amor pelo seu filho que ela deu à luz? É difícil uma mãe gerar um filho e ela esquecer de dar amor, carinho e atenção. Mas aí Deus disse, mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de você. Ou seja, olha só para você ver o tamanho do amor de Deus. Que ele diz, a forma que ele diz. Se uma mãe esquecer o filho, que é possível, que ela ainda mama, mesmo que ela esqueça o filho que ela deu à luz, mesmo que isso aconteça, eu, Deus, nunca iria me esquecer de você. Ou seja, o tanto que Deus ele coloca o tamanho
do amor dele. Ou seja, o amor de Deus é maior, bem maior, que o amor de uma mãe para com o filho. Foi da forma que ele se comparou. E tanto que tem uma música que fala, né, que o amor de Deus ele é maior que o de uma mãe. Nada pode ser maior e nem se compara a esse amor, que é o afeto de um pai. Isso, porque no caso, o pai é Deus. uma mãe, ela se coloca em perigo por amor ao filho. E o amor de mãe não tem como ser medido. O amor de mãe é um amor, e Deus ele compara o dele maior que o amor de mãe. Então dá para você entender o quanto que Deus nos ama. Vamos? É um prazer estar com vocês aqui. Aí, estamos de volta aí. Eu quero mandar um abração para quem estava nos assistindo, para quem está nos assistindo, para quem vai assistir depois, tá? Depois você entra lá no Instagram, Geração Eleita, e aí você vai poder nos acompanhar. Voltamos aqui o nosso Bíblia com Café. Estamos de volta. Estamos falando sobre o amor de Deus para com a humanidade. Tivemos um bate-papo bacana com Tainá e Samuel. Agora eu estou aqui com Daniel. Daniel é tímido, a timidez chegou e morou nele aí. E Larissa. Hi. Larissa é a que mais tem as perguntas mais difíceis. Espero respondê-lo. O que eu não souber na próxima live a gente responde. Amém? Então nós estávamos falando o quão grande é o amor de Deus para conosco. E a gente terminou no versículo de João, num versículo de Isaías, na verdade, né? Isaías 49:15, né? Quando Deus compara o amor dele, quando Deus compara o amor dele para com a humanidade, com o amor de uma mãe, né? Quando Deus ele diz que o amor de uma mãe, que é grande, que já é difícil imensurar, né? O amor de uma mãe não se compara ao amor de Deus para conosco. Então, estamos aqui para falar sobre o amor de Deus e tirar as dúvidas. Eu vou começar com Larissa. Larissa, o que você tem para perguntar para nós? Não, pode falar, se surgir alguma dúvida, eu pergunto. Amém. Então eu vou ler outro versículo aqui. O amor de Deus, ou seja, Deus ele é o meu e o seu amigo. João capítulo 15, versículo 13, ele diz assim: não existe amor maior do que o que dá a vida por seus amigos. E o versículo 14, Jesus ele diz assim: agora não vos chamareis mais de servo, e sim de amigo. Ou seja, nós fomos chamados amigo de Deus ou filhos, né? Ou seja, então Jesus ele diz que o amor que ele tem conosco é tão grande ao ponto dele entregar a vida dele por amor a mim e a você. Olha o tanto que Jesus eleva o amor dele, quando ele diz que não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Isso é uma prova de amor. Eu creio, eu particularmente, Jefferson Santos, eu creio que eu não tenho nenhum amigo terreno capaz de dar a vida por mim. Não creio que eu não tenho. E eu creio que vocês também não têm esse grau de amizade, né? De alguém, não, pode deixar lá que eu vou morrer por você. Pode deixar, Daniel, que eu vou morrer por você. Só Jesus Cristo, que se entregou por amor a mim. Salmos 36, 7, Salmo de número 36, 7, ele diz assim: como é precioso teu amor, ó Deus, toda a humanidade encontra abrigo em tuas asas. Ou seja, então o salmista ele escreve que o amor de Deus é tão precioso, mas tão precioso que nos protege. Ou seja, o amor de Deus é tão grande que nos protege. Quando o salmista diz assim que todo mundo, toda a humanidade encontra abrigo debaixo das asas do Senhor, né? O Salmo 91 já diz, né? Que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, olha o tamanho do amor de Deus, ao ponto de abrigar, ou seja, de nos proteger. Porque o único amor assim que vai nos proteger
Muitas das vezes é amor do nosso pai, amor de nossa mãe, que nos protege do perigo. Mas o amor de Deus é tão grande que nos protege, ou seja, que nos protege e nos guarda pelo fato de Ele nos amar. E vocês sabiam que Jesus ele abriu mão de tudo, por amor a mim e a você? De tudo. Mas pra que ele abriu mão? Por nos amar. Não tem explicação o amor de Deus. É para você entender. Larissa está ali no bastidor, Tainá está no bastidor. Quer fazer uma pergunta? Faça, Thay. Mas por que ele abriria mão de tudo para poder salvar a gente? Porque Ele nos ama. E por que ele ama tanto assim a gente? Aí é o amor que não tem explicação. O que a gente fez para Ele nos amar assim? Amor incondicional. Simplesmente nós não fizemos nada. Ele nos amou primeiro. Isso não tem explicação. A Bíblia diz que ele, mesmo Paulo escreve aos Efésios, dizendo que mesmo estando em pecado, Ele nos amou primeiro, Ele nos vivificou, nos deu vida, ou seja, estávamos mortos no pecado. Pedro vai escrever que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores e os nossos pecados, e sobre as suas feridas somos perdoados. Ou seja, aí, lá em 2 Coríntios capítulo 8 e o versículo 9, Paulo escreve assim: vocês conhecem a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, embora fosse rico, por amor a você, Ele se fez pobre, que por meio da pobreza deles, vocês tornou-se rico, ou seja, nos tornamos salvos. Em outras traduções diz que por causa da sua justiça, do seu amor, ou seja, nos tornamos salvos. Ou seja, então Ele abriu mão de tudo por amor de nós. Então esse é um amor que não tem como explicar. A Bíblia diz que Ele se despiu da sua glória, se fez carne, se fez homem, andou entre nós, habitou entre nós, simplesmente por nos amar. Por isso que a gente falamos no início, o amor ágape é o amor de se doar, o amor incondicional, o amor que se entrega. Ou seja, não tem explicação o amor de Deus para conosco. Qualquer passagem bíblica que você for buscar, você não vai encontrar a explicação por que Ele nos amou. Simplesmente porque Ele é amor. E também é justiça, né? Isso. Mas a Bíblia diz lá em Salmo, justiça e juízo são a base do trono de Deus, mas amor e misericórdia vai adiante. Ou seja, então, antes dele aplicar a justiça e o juízo dele em nossas vidas, primeiro ele age com a misericórdia, nos dando a oportunidade de nos retornarmos a Deus, ou seja, a oportunidade de voltar. Porque Isaías 59:2, Isaías diz que as nossas transgressões, ou seja, o nosso pecado, que faz separação entre nós e Deus. Que é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. Ou seja, não é Deus. Não foi Deus que se separou de nós. Simplesmente foi nós que nos separamos de Deus. Mas o fato dele nos amar tanto, que ele preferiu morrer para que nós fôssemos reconciliados. Ou seja, para que nós fôssemos trazidos de volta à graça, que é o favor não merecido. A palavra graça significa favor não merecido. Ou seja, nós não merecíamos. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia e o seu amor, Ele se entregou por nós e hoje Ele nos dá a oportunidade de nos tornar servo. Que na verdade é de nos tornar filho. Tem uma canção que diz: fui adotado como filho. Tá entendendo? Então o amor de Deus, ele nos constrange. Ele nos constrange, além de nos constranger, Ele nos confronta, como você fez aí agora. Mas por quê? Por que Ele nos amou tanto assim ao ponto de morrer por nós? Porque o amor de Deus Qual é o jeito de retribuir esse amor dele? é seguindo Ele, amando Ele, obedecendo Ele. A única forma de retribuir o amor de Deus é só servi-lo a Ele. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, Ele pede que amamos a Ele acima de todas as coisas, colocamos eles em primeiro lugar na nossa vida e amamos o próximo a nós mesmos. Apóstolo Paulo, ele escreve assim, desta forma, assim, o apóstolo Paulo escreve desse jeito, ele coloca assim: estou crucificado em Cristo.
agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, então quando o apóstolo Paulo diz que está crucificado em Cristo, e agora não vivo mais eu e Cristo vive em mim, ele está dizendo que a única forma da gente retribuir esse amor de Deus para conosco é nos entregamos totalmente para Deus. E o que é se entregar totalmente para Deus? É fazer a vontade dele. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Ou seja, tem 3 benefícios. Ela é boa, perfeita e agradável. Daniel só está aí, só tomando um cafezinho, participando e ouvindo. Mais dúvida, Lari? Não? Tirou todas? Todas não tirou, né? Mas a gente vamos... Aí gravamos. Eu vou receber mais um amigaço aqui, João Marcos aqui, que é o nosso cameraman. João Marcos, ele é a engrenagem que faz esse programa aqui ir ao ar, primeiro vídeo. Temos muito a melhorar, né? Mas hoje foi um bate-papo bacana, agradeço aqui. Vem cá, os outros, Geração Eleita. Vem cá, encosta aqui. Estamos já encerrando. Eu agradeço a Deus. Venha. Vai tirar foto todo mundo, então? Aqui, Vai. tá filmando ainda aí? Agradeço a Deus pela vida do grupo Geração Eleita. ADVIC São Pedro. João Marcos, vem cá. Aê, pronto. ADVIC São Pedro, Deus abençoe vocês. Não poderia ser com outra pessoa o primeiro vídeo, tinha que ser com vocês mesmo. Amo vocês, foi um prazer estar com vocês. A Devic, a outra equipe vai sentir falta, vai sentir ciúmes. Geração Eleita. Quem sabe o próximo vídeo a gente não faz também com os guerreiros de Cristo. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês, a paz, foi um prazer estar com vocês.